Oi, Olá! oi. Boa Tá me noite, Ana. ouvindo? Tudo bem com você? Tudo, não tô conseguindo te ver. Não, eu consigo te Hum, ver. ai, não sei o que acontece. Então, gente, o nosso tema de hoje é o desafio e os sinais da violência doméstica no Brasil e no exterior. E nós temos uma convidada bem especial hoje, né, Ana? Isso aí, nossa convidada de hoje tem uma super bagagem, além de muita de conhecimento, muita experiência também. Eu vou falar aqui um pouco sobre ela, porque tem que até ler, porque é muita coisa. Ela é Currículo. advogada desde 2012 e tem doutorado em Direito Público Internacional pela Università di Roma Tor Vergata, CEO do escritório MCF International Law, atua no Brasil, Portugal, Itália, França e Bélgica. E ela tem uma experiência incrível em direito internacional e hoje nós vamos aproveitar um pouco, né, desse conhecimento dela para abordar principalmente as diferenças entre as legislações no Brasil, referentes à violência doméstica, né, no Brasil e no exterior, principalmente, né, na Itália. Então eu vou fazer a chamada aqui dela. Boa noite, Oi, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Seja... prazer. Vocês estão conseguindo me ver? Estão me ouvindo bem? Sim, 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 você eu consigo ver a Manu, não, Não não consigo. sei. Bom, gente. seja Bom, muito bem-vinda, Marina. Nós fizemos Obrigada. a Ana fez uma pequena apresentação do teu vasto currículo. Oh, bom. gente, obrigada pelo convite. Eu fico bem honrada com o convite, principalmente para falar de um tema que é tão delicado, né? Que não é sempre fácil. A gente tenta até tratar assim com uma certa leveza, né, para, enfim, fazer com que as pessoas entendam do que se trata, mas é um tema que é sempre difícil falar, porque mesmo que talvez não tenha acontecido, digamos assim, pessoalmente com as nossas ouvintes ou comigo, enfim, mas tem sempre alguém que a gente conhece que ou sofreu violência de gênero, né, assim, para ampliar aí um pouco mais a questão do doméstica, ou, enfim, pessoas próximas, pessoas que a gente conhece, é uma coisa que a gente também vê constantemente aí na mídia, cada dia mais, né? As estatísticas no Brasil, elas só aumentam. Aqui na Itália, a gente também tem um número bem, como é que eu posso dizer assim, alto em relação a esse tipo de violência, tanto que, com o passar dos anos, a legislação italiana, né, desde 2019, começou a inserir algumas coisas, alguns mecanismos a fim de reduzir esse número, né, de reduzir esse problema. Uhum. Então, Marina, a gente vai pedir para você se apresentar, né? Ai, tá bom, vou me apresentar. O que você está fazendo agora? Certo. Bom, gente, eu sou de Recife, né? Dá para sentir aí, dá para ouvir pelo meu sotaque. Eu moro aqui em Roma, né? Que é onde atualmente eu trabalho. Eu sou advogada desde 2012, no Brasil. Também sou advogada em Portugal. Atuo muito com as relações entre o Brasil e Itália. E aqui a gente tem um escritório que a gente tem outros profissionais também que trabalham comigo, né? Que é o Salvatore, que é advogado italiano. A gente tem o doutor Vincenzo também, que ele é especializado na parte de penal, né? Criminologia aqui na Itália. A gente tem profissionais no Brasil também.
E hoje o público da gente ele é bem internacional, porque com a globalização termina que existem muitos casais formados por, às vezes, brasileira, italiano, às vezes o contrário, franceses com brasileiros. E assim, cada vez mais essas relações elas vão ficando mais complexas, porque sempre vão envolver mais de um país, mais de uma legislação. Muitas vezes envolvem criança, guarda, porque a violência, gente, ela normalmente, né, ainda mais doméstica, de gênero, ela normalmente vem acompanhada de problemas de família, né? Muitas vezes envolvem crianças, envolvem, enfim, outras relações. Então é até difícil. Eu, por exemplo, atuo diretamente, assim, digamos, com a parte do direito de família. Né? Então, a violência de gênero ela vem muito atrelada ao direito de família. Né? Então, eu hoje trabalho com essas relações, né, de direito internacionais. Fiz o doutorado aqui na Itália, na Universidade de Roma Tor Vergata, e acho que basicamente é isso. Tem mais alguma pergunta? Hã? Como? Resumidamente é isso. Resumidamente é isso. Eu tenho uma cachorrinha, se chama Sol. Não sou casada ainda, mas me casarei o ano que vem, provavelmente. Serei uma dessas relações internacionais aí, né? O que ajuda a gente a tentar entender um pouco as diferenças culturais e tudo isso, né? Então, essa sou eu. Bom, Então vamos começar, né? vamos lá. Manu, quer começar aí? Então, para introduzir assim, né, quais são os primeiros sinais do abuso? Quais são os primeiros sinais da violência? Porque a violência não é só física, né, Marina? Não. Bom, eu posso falar um pouquinho sobre o que é a violência e quais são os tipos de violência. A gente pode começar assim, porque Claro. uma coisa que eu noto, eu não sou psicóloga, né? Mas assim, o direito ele está sempre muito ligado com a psicologia. Mas a gente termina vendo condutas repetidas e aí a gente começa a fazer associações até, digamos assim, meio psicológicas. Mas o que eu tenho notado é que as pessoas que sofrem violência que não é física, né? Que a física é uma violência muito evidente. É um empurrão, é uma tapa, é um murro, né? Então é uma violência que a gente vê e sabe que é uma violência. Mas tem muita mulher, né, que não sabe que está sofrendo violência. Então, por isso que eu acho importante a gente fazer essa diferença, né, entre os tipos de violência. Então, primeiro tipo, inclusive essa classificação que eu vou usar aqui agora, ela está na Lei Maria da Penha, tá? Que é uma legislação brasileira, que foi um grande marco, né, no Brasil, legislativo, em relação à proteção da mulher vítima de violência. Né? Então, o primeiro tipo é essa, é a violência física, né? Que é praticamente qualquer ação que cause dano à integridade física da pessoa. Então, é aquele empurrãozinho contra a parede na hora da raiva, né? Aquele lançar um objeto. Ah, mas eu não toquei em você, eu lancei um objeto contra você. Isso é violência física, tá? Então, assim, você jogar um vaso, um prato, qualquer objeto, com o objetivo de ferir a pessoa, isso é violência física, tá? Então, apertar no braço, bater assim na mão para que a pessoa perca o controle, tudo isso aí está incluído na violência física. E até fazendo aí um gancho, né, aqui na Itália, normalmente, né, digamos assim, pelo que tem acontecido aqui nos processos que a gente cuida, a violência física normalmente é a que é reconhecida pelo judiciário, é a que é reconhecida logo pela polícia. Então, normalmente, quando enfim, uma pessoa sofre violência, os policiais, as pessoas, né, o sistema, eles perguntam, mas você apanhou? Você levou uma tapa? Você levou um murro? E eles esquecem que, assim, eu tô falando por mim, tá? Porque é muito difícil falar, se colocar no lugar de alguém que sofre isso. Mas nem sempre a violência física é aquela que dói mais. Porque a violência psicológica, ela é muito grave. Ela é muito grave. Né? E ela é aquela que ninguém sabe, ninguém consegue identificar logo. Por quê? Porque a pessoa que sofre violência psicológica, ela sempre vai se perguntar, mas será que eu tô doida? Mas será que está
acontecendo comigo? Será que é assim mesmo? Não é que eu estou exagerando, né? Será que eu estou interpretando de uma forma errada? Então, essa, do meu ponto de vista, é a mais difícil de você identificar. É a mais difícil de você entender que está acontecendo. E é a mais difícil de você assumir que está acontecendo com você. Porque, por incrível que pareça, a violência psicológica ela não atinge só pessoas que têm uma instrução menor, digamos assim. Ela atinge todo mundo. Eu tenho amigas formadas em direito que sabem, que lidam com violência doméstica e que sofrem violência doméstica psicológica, né? Só que elas só percebem isso quando elas verbalizam isso para alguém. A pessoa diz assim, amiga, mas você está entendendo que está acontecendo com você é uma violência psicológica? Então o cara está chateado, diz assim, ah, você é feia. Vou dizer você é feia na hora de uma discussão uma vez, pode até ser só uma explosão de raiva, porque todo mundo é ser humano e todo mundo perde um pouco o controle na hora de uma confusão. A gente tem emoção, a gente não é só razão, né? Mas quando é que isso se torna uma violência contra a mulher? Né? Quando começa a existir ali uma humilhação frequente, né? Quando a mulher começa, por conta dessas reiteradas condutas e discursos, a se sentir inferiorizada. Então, essa violência psicológica é aquela que causa danos emocionais, né? É aquela que faz com que a mulher fique com a autoestima reduzida. É aquela violência que procura controlar o comportamento da mulher. É aquela que tenta incapacitar a mulher. Então, você não é capaz de fazer isso. Primeiro tente, mas será que você vai conseguir fazer isso? Sabe? Então, assim, é aquele eterno duvidar, é aquele eterno não acreditar. Então, é diminuir nesse sentido, né? Então, é atrapalhar o pleno desenvolvimento dessas mulheres. Então, alguns dos exemplos desse tipo de violência são as ameaças, né? Ameaçar também, mas se você fizer isso, eu vou fazer isso com você. Então, isso é violência psicológica, né? Então, se você me trair, eu lhe mato. Se você hoje sair com essa saia curta, eu vou fazer alguma coisa, enfim, vou lhe trair. Então, várias ameaças, constrangimentos, manipulações. E uma coisa, pessoal, que está muito também atrelada a essa violência psicológica é o isolamento. Então, quando aquele companheiro, aquele homem começa, aquela sua amiga, não gosto dela. Aham. A sua irmã, ela é meio doida, né? A sua mãe não está colocando ideia demais na sua cabeça, não. Então, toda essa conduta manipuladora, né, e que isola a pessoa, isso é violência contra a mulher, né, psicológica. E é por isso que eu digo que é a mais difícil de você identificar, porque quando você está apaixonado, você está na relação, como é que você vai achar que o conselho que o seu marido, o seu companheiro está lhe dando de se afastar daquela amiga pode ser uma coisa negativa ou pode ser uma coisa ruim? Né? Então, aquela vigilância constante, a perseguição quanto mais, os insultos, chantagem, né? Tudo isso daí está envolvido com a violência psicológica e principalmente aquele distorcer os fatos, né? Não, mas eu não lhe traí, você está vendo coisa onde não existe. Você, né, subestimar a inteligência da mulher. Então, isso daí, que é o chamado gaslighting, né? É também violência psicológica. E além desse contexto aí que a gente pode, enfim, falar de vários tipos, dar vários exemplos aqui de violência psicológica, existe um tipo de violência que tem sido cada vez mais corriqueiro por conta de Instagram, de Facebook, de rede social. E aí, assim, só para fazer um parêntese, às vezes é difícil a gente classificar o tipo de violência, né? E às vezes elas nem acontece só um tipo de violência, às vezes vários tipos de violência podem acontecer simultaneamente numa relação, né? E, por exemplo, o porn revenge, né? Que é aquelas situações em que o casal, no momento da intimidade, tira uma foto, né? O nude, né? Manda para mim uma foto sua, vamos, né? A gente tá longe, a gente tá viajando, a gente tá... vamos fazer uma coisa diferente. Né? Então, você tem uma relação de confiança ali com aquela pessoa. E aí, o que é que acontece? Às vezes, no fim de uma relação, a pessoa deixada, né? A pessoa que foi, que não deu, assim, que não queria ter terminado a relação, para se vingar, utiliza aquelas imagens para chantagear, para chamar a atenção, né? Então, isso daí, o porn revenge, ele se caracterizaria como um tipo de violência psicológica ou um tipo de violência moral que a gente vai ver lá no final. Né? Então, são esse para mim é, digamos assim, o principal, a violência assim mais
sabe, complicada é essa a psicológica, né? Não que as outras sejam menos, obviamente não, só sabe quem passa. Mas eu digo que essa é a mais difícil da gente identificar, justificar, enquadrar penalmente, enfim, né? Uhum. E Marina, você acha que tem uma diferença assim, né, pegando, você acha que tem uma diferença assim entre a mulher que sofre violência de qualquer tipo e na Itália e no Brasil? Tem. Não em relação à mulher em si, eu acho que o que a diferença ela é maior em relação ao como ela sofre, né? Por questões culturais, realmente, eu acho que a forma de sofrer a violência ela é diferente, né? Aqui na Itália, por exemplo, eu acho que a forma que as pessoas se relacionam é sempre um pouco. Isso não é uma crítica ao povo italiano, que fique claro, mas assim, a gente no Brasil, inclusive eu já vi vários memes, vários vídeos engraçados, assim, até de professores de língua que falam que no Brasil o brasileiro não pode ouvir um não. Então a gente é muito mais delicado, em geral, culturalmente, até na hora de insultar, até na hora de. A gente tem mais. Tem certas coisas que a gente não diz, né, para não ofender. Então eu acho que na Itália eles são mais diretos, eles são mais objetivos. Então, existe assim coisas que talvez para a gente fosse uma ofensa ou talvez fosse considerada uma violência psicológica. Na Itália é normal, existe uma normalização maior, né? Mas assim, não vejo diferença. Eu acho que as mulheres, enfim, né? Eu não posso falar por todas as mulheres, eu posso falar pelos casos que eu conheço, mas eu acho que no Brasil existe uma tolerância maior ao sofrimento, no sentido de que lá no Brasil, talvez não sei, talvez por falta de instrução, talvez por medo, né? Enfim, não existe aquela resistência maior. Na Itália, eu acho que existe assim, dependendo sempre da região e de tudo, né? É violência do mesmo jeito, estou vendo aqui o comentário, mas acho que existe uma diferença cultural na forma de como é feita essa violência, né? É mais uma questão cultural, não necessariamente uma questão de minimizar a violência sofrida por ninguém, né? Então, Até talvez porque a mulher, no caso, assim, né, tô falando do nível de estrangeiro no, digamos, na Itália. sim. A gente trabalha muito, né, com o nosso público, por exemplo. Nesse contexto, eu imagino que a mulher já está mais vulnerável também, porque não está na sua casa, já está na outra cultura, ou, né, ou em outro país, sei lá, brasileira não. Olha, eu falando das brasileiras da Itália especificamente, esse, no meu ponto de vista, é um grupo extremamente vulnerável, né? Primeiro porque tem a dificuldade da língua. Não é todo mundo que está aqui porque mora aqui há muito tempo, porque estudou, porque fez alguma coisa, que sabe se expressar, que sabe expressar suas dores na língua, né, na língua do país onde se encontra. A falta de conhecimento sobre o sistema também é um ponto muito desfavorável, né? Digamos que o desconhecimento de para onde correr, para onde é que eu vou, e agora? Com quem é que eu vou falar? Porque até a rede de apoio ela é menor no exterior, né? Não sei, não sem generalizar sempre, mas assim, a maioria dos casos que a gente tem são de pessoas que a família ficaram, né? A família ficou no Brasil, os parentes estão no Brasil, né? Então são pessoas que não têm uma rede de apoio forte o suficiente para dizer assim, eu vou contigo na delegacia. Ou para dizer assim, eu vou contigo. Isso daí que está acontecendo com você é realmente uma violência. Ou para abrir um olho, sabe? A mentalidade, a cultura daqui também, que é muito atrelada à questão da religião, né? De forçar, digamos assim, que casamentos sejam mantidos para que não, independentemente de qualquer coisa, né? Então, instituições muito fortes que também pesam muito para isso. E você, sem a sua rede de apoio, num contexto como esse, assim, é muito mais difícil, né? Então, essas mulheres elas ficam muito mais vulneráveis do que se elas tivessem com a família, com alguém que apoiasse elas no país delas, no lugar delas, né? Com a justiça delas, né? Então, realmente, eu acredito que é. E até do ponto de vista judicial, né? É até delicado falar isso aqui numa rede social e com pessoas assistindo, mas eu vou falar porque, enfim, é a verdade que tem acontecido, que a gente tem visto.
é que existe um tratamento diferenciado entre a mulher do lugar, o europeu, né? E até em relação ao homem europeu e a mulher estrangeira, né? Não sei se, assim, não são todos os casos que eu posso dizer assim, é discriminação, mas em muitos casos é Sim, discriminação. Em muitos casos é discriminação. E assim, provar que é discriminação, é complicado. competir É com o mais um juiz e dizer assim, olha, problema. excelência, o senhor está equivocado, porque o senhor está sendo discriminatório. É muito complicado, entendeu? Sim, É uma situação muito... assim, como a gente tem um grupo muito grande de mulheres e nós temos vários casos de violência. E, e algumas delas foram até a delegacia, tentaram denunciar e tiraram um sarro delas. Né? Então, assim, falaram, tem que ir para a Itália, então, né, tem que aguentar. Então, assim, isso realmente acontece. A gente acha que não, claro, pode acontecer no Brasil também, como em qualquer outro lugar do mundo, né? A gente encontrar pessoas humanas ou não. Mas Isso. o que mais me deixa triste é a rede de apoio aqui para assim, ó, não, o problema é seu. Eu não vou me meter no teu casamento. E nisso tudo ainda tem uma outra situação que eu acho assim que vale a pena falar isso, né? É que é a condição econômica, né? Porque assim, tem mulheres que, graças a Deus, e eu considero a liberdade econômica um dos grandes empoderamentos, né? Nossos, assim, então tem mulheres que elas podem pagar, elas podem tentar encontrar um profissional, e quem não tem? Né? Então, assim, óbvio que a gente, no final aqui, eu vou falar para vocês que existem modos e que existe saída e que existe o gratuito patrocínio, né? Que é digamos assim, são os advogados que eles fazem, digamos assim, desenvolvem as causas de forma gratuita. Mas é muito difícil. O primeiro pensamento que vem é: e agora? Né? Eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho dinheiro para fazer nada, porque quando você vai sozinha na delegacia, aqui na Itália, né, falando daqui, porque no Brasil a gente tem delegacias específicas para receber mulheres vítimas de violência, né, todas equipadas, muitas delas com mulheres como delegadas, com mulheres para fazer o atendimento das próprias mulheres. Então isso já ajuda muito o tratamento, porque você se sente de certa forma representada, né? Então isso colabora. Não é o caso do que acontece aqui na Itália, né? Aqui, embora existam associações, ONGs, enfim, existem grupos que estudam, que protegem, né? Existem abrigos para essas mulheres, mas nem todo mundo tem o conhecimento, não é fácil acessar. E se você for na delegacia errada, o policial não vai lhe falar que existe isso aí, né? Ele vai fazer isso que você falou, que é às vezes tirar um sarro e dizer assim, mas você apanhou, né? Cadê o roxo? Exato, eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Ah, se a senhora não apanhou, então a Pode senhora voltar pra pode casa. voltar para casa, que não aconteceu nada com a senhora, Uhum. né? Então é muito complicado, mas não é impossível. E eu não quero desencorajar nenhuma mulher hoje que está aqui assistindo a gente a não tomar as providências cabíveis. Inclusive, acho que um dos motivos dessa live é para que a gente possa dizer para essas mulheres o que é que elas podem fazer, se por acaso elas identificarem, né, que existe algum desses sinais aí de violência, uma dessas violências, que seja a física, que seja a psicológica, que seja a sexual, né? A gente tem visto aí tantas situações de violência sexual, estupro, né? Uma violência sexual. Recentemente, a gente viu aí, passou nos jornais todos aqui da Europa o caso daquela senhora francesa Sim, que o marido drogava ela, né, e vendia ela para outros homens, né? Então isso daí é um tipo de violência sexual muito grave, né? Obrigar uma mulher a abortar um filho ou obrigar ela a engravidar são violências sexuais, né? Obrigar, mesmo que seja esposa, mesmo que seja namorada, obrigar a mulher a fazer um ato sexual que ela não quer fazer é estupro, é violência sexual, né? Então não tem essa coisa de é rouba minha, não. Não é rouba de ninguém, é rouba dela mesma, entendeu? Então existe esse tipo de violência também que pode ser denunciada,
né? E deve ser denunciada se acontecer. Forçar matrimônio também, forçar casamento, chantagear, né? Então, são realmente tipos de violência que não podem ser calados, né? Não é porque o sistema não ajuda que a gente não pode lutar contra ele, Ah, né? Então, a gente realmente precisa empoderar essas mulheres, instruir essas mulheres para que elas possam, primeiro, saber o que é uma violência, identificar essa violência e depois correr atrás, né, de quem pode ajudar, de quem pode, enfim, levar essa luta junto com elas. Sim. E não Né? ignorar os primeiros sinais também, Não né? ignorar os primeiros sinais, não ignorar os primeiros sinais. olha só, tem um comentário aqui, né? Que infelizmente na Itália, mulher é abandonada pelo sistema. Eu acho que, claro, que nem você falou, assim, é legal a gente abordar essas questões, não é para desmotivar, mas também é Não, para falar a realidade, né? Porque imagina, a mulher já está vulnerável, sofrendo, passando por uma situação difícil de violência, ainda chega lá e às vezes se depara com mais uma questão né, ou de xenofobia, enfim, né, de machismo, né, outras questões. Então, sim. a pessoa também saber que a realidade é complicada, mas também não desistir de lutar, né, por seus direitos e Isso. de sair desse ciclo, né? E, e até falando, né, dos sinais ali que você citou, né, Marina? Como que essa mulher que está passando por isso, a quem que ela pode recorrer, buscar ajuda? Como que ela pode, como é que Olha, funciona o processo de denúncia e apoio na Itália e no Brasil? vamos lá. Vamos começar falando do nosso grupo mais específico, que são as brasileiras aqui na Itália. Uhum. Olha, o primeiro passo que precisa ser feito eu acredito, ir ao consulado, certo? O consulado, gente, ele tem como é que pode dizer assim, uma atuação reduzida, porque eles não podem, por exemplo, pegar o caso, né, colocar na pasta deles e levar para resolver, porque é uma questão realmente de convenção internacional, eles não podem fazer isso. O que eles podem fazer é orientar. Normalmente, eles orientam as pessoas a irem ou para associações que já trabalham com violência, que podem dar um apoio 360 graus, né? A gente tem aqui na Itália, aí principalmente no norte, né, onde vocês estão, a Scarpetta Rossa, que é uma organização italiana de violência contra a mulher, que é muito conhecida, né? Ela faz um trabalho muito legal. Em âmbito internacional, que inclusive tem até uma convenção com o Consulado de Roma, é o Revibra, tá? Também, que é uma outra organização. Essas organizações, elas também vão dar as primeiras instruções. Mas é importante, eu acho também, ter o acompanhamento psicológico e jurídico, né? Porque eu não é nem dizendo assim, quero vender o meu peixe, não é isso, mas é porque nos casos que a gente tem visto, em que a gente coloca um advogado para redigir a denúncia, um advogado para ir na delegacia junto com o cliente, então a gente tem notado um resultado mais, digamos assim, positivo. E não é, e digamos assim, existe ainda dentro desse contexto, né, a questão do gratuito patrocínio, que é o advogado que é pago pelo Estado italiano para defender as pessoas que não possuem renda para pagar. E, obviamente, que isso precisa ser comprovado, né? Existem documentos italianos que a gente, enfim, verifica, né? E que são capazes de comprovar que essas pessoas não podem realmente pagar e elas recebem essa defesa aí paga pelo Estado. Então, existe solução. A gente aconselha isso por quê? Porque quando você chega na delegacia, certo? Que é o primeiro contato para denunciar penalmente uma situação como essa, às vezes, os policiais, eles não sabem o que é essa violência, porque nem sempre eles têm um curso superior, nem sempre eles foram preparados, porque assim, a Itália recentemente começou a adotar legislações protetivas para a mulher. Então, mas a legislação é linda, se você lê, você diz, poxa, tô emocionada, é muito tão fazendo, mas entre você ter a lei e você ter o cumprimento dela, tem um caminho bem longo no meio. Né? Então, o sistema ele não está preparado, tanto que o Brasil também demorou muito tempo, né? Até fazer esses núcleos de mulheres, até formar, e nem é 100%, assim, digamos assim, a gente ainda tem muitas falhas no Brasil. Lá, essas leis terem sido feitas em momento anterior, lá no Brasil a gente está bem mais na frente em relação a isso do que na Itália. Então, o sistema ele não está preparado. E aí, quando você chega lá dando,
todo o problema, né? Dizendo para o policial, olha, isso daqui é percoce, tá? Ele bateu, ele apertou o braço dela. Isso daqui é prevaricação. Ele está dizendo que a cultura dela é inferior à cultura dele. Então, isso, quando a gente dá tudo mastigadinho para o policial, vai ser mais fácil para ele entender o que é que está acontecendo. E vai ser mais fácil para ele levar aquilo ali adiante, né? Então, eu acredito que esses são, digamos assim, o caminho a ser percorrido, né? Tentar envolver o consulado, né, da forma que for possível, né? Mas ter sempre essas outras estradas, as associações, né? Tem a RETE, né, também, que é uma outra associação que ajuda as mulheres, né? A Revibra e as Carpeta Rossa. Então, acredito que esse é o caminho a ser percorrido, né? Nesses casos aí de violência. E E não, eu ia só falar de uma outra forma aqui de violência, que, aliás, de outras duas, se a gente tiver com tempo aí e o pessoal tiver interessado, porque é uma violência que ela é também sutil, como a psicológica, né? Que nem sempre a gente percebe que está sofrendo, mas que é uma forma de violência, que no Brasil ela está colocada lá dentro da Maria da Penha, e que aqui, infelizmente, ela não é considerada diretamente reato, né, crime, mas danos podem ser pedidos, que é a violência patrimonial, a violência econômica, né, que é aquela violência que a mulher sofre, que é relacionada com dinheiro. Então, não deixar a mulher ter acesso ao dinheiro, controlar a questão econômica, destruir objetos da mulher, né? Então, eu tive um caso, esse caso foi no Brasil, que o homem, né, ele era muito rico, era milionário. E aí, o que é que aconteceu? Ele estava com essa moça, essa minha cliente, que ela era um pouco mais nova do que ele, e aí o que é que ele fez? Ele disse assim, não saia do seu trabalho, se dedique à casa. Só que ela estava tão apaixonada que ela largou tudo e ela foi lá viver com ele na casa dele, né? Cuidou da família dele, das filhas dele, fazia tudo por ele, do gato dele ela cuidava. O que é que aconteceu? Um belo dia, a filha dele começou a falar mal dela para ele. Elas tiveram uma briga e ela falou assim: eu vou embora. E ele nem disse assim: não, vamos conversar. Ele simplesmente consentiu que ela fosse embora. O que aconteceu? Ela foi embora. E 2 dias depois ele fez um contrato de depósito com um depósito e mandou umas caixas com todas as coisas dela jogadas lá e mandou para lá. Então, gente, existe de tudo que você imaginar. Então, ele fez isso, estava faltando o passaporte dela, estava faltando bolsa dela, estava faltando um monte de coisa dela, documento dela, né, fora o passaporte e outros documentos. Então, são coisas muito graves, né? São coisas muito graves e está tudo aí dentro desse tipo de violência patrimonial, né? Que a gente pode tentar obter o ressarcimento desses danos que foram causados por esse tipo de violência patrimonial, né? Outra coisa também que está atrelada aí com a questão familiar, pensão alimentícia. Negar a pensão alimentícia, não pagar a pensão alimentícia é violência patrimonial, né? Outros casos em que, por exemplo, às vezes o pai é muito rico e a mãe não tem as mesmas condições. E o pai diz assim, eu posso lhe dar tudo, meu filho, viagem, carro, moto não, né, que, enfim, nem carro, vamos falar do menor de idade, que ainda não pode dirigir. Vamos dizer, posso lhe dar, sei lá, vamos para Disney, vamos fazer alguma coisa. Enquanto a mãe não pode fazer aquilo, ele fica sempre, né, digamos assim, contando vantagem em relação ao que ele pode proporcionar ao filho e o que a mãe não pode. Isso é violência patrimonial também, além de que em muitos casos pode ser, inclusive, alienação parental. Mas é uma outra forma. E aqui na Itália, só para finalizar essa parte aí das classificações, para deixar falando muito, falo demais. Flávio, esse assunto é importantíssimo. Aqui na Itália é engraçado, né? Que essas classificações aí tem a violência moral, que, enfim, é difamação, calúnia, essa questão toda, essa parte daí. Mas aqui na Itália tem, além dessas que eu já falei, que elas estão lá na Lei Maria da Penha, a Itália ela tem ela classifica na doutrina, né? Digamos assim, não existe. Uma desses outros tipos de violência foi considerado crime, né? Reato, foi tipificado como reato, que é o stalking, né? E a violência assistida. Então, o stalking, que hoje é crime na Itália, né? E é inclusive um dos crimes que leva normalmente ao feminicídio, né? O caso da Giulia Cecchettin, que foi muito conhecido aqui na Itália,
né? Então, ele é um dos casos, inclusive, que é muito mais, foi muito mais, enfim, que deu muito também muito assunto aqui para a mídia para falarem sobre isso, movimentações sociais, porque é assim, né, gente? A gente só muda uma sociedade, um sistema com luta social, com, enfim, com movimentação. E é o do stalking, né? Que justamente se caracteriza por esse comportamento de perseguição, né? De assédio, né? E essa perseguição ela pode se dar de várias formas. Ela pode ser aquela pessoa que todo dia passa de carro na frente da casa. Ela pode ser aquela quantidade de mensagens incessantes durante o dia, né? Pode ser ligações intermináveis. Então, todas aquelas condutas que somadas, elas tentam assediar a vítima. Né? Então, a gente tem aí esse outro tipo de violência, que é o stalking, que, graças a Deus, é considerado crime aqui na Itália. E a violência assistida, por último, que é a violência que os filhos dessas pessoas vítimas de violência sofrem, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas são como esponjas, né? A gente tem as crianças, elas pequenas, elas vão aprendendo aquilo que elas estão vivendo naquele contexto familiar. Então, a violência assistida é aquela violência que passa para a criança, né? Que está colocada ali naquele ambiente de violência constante, que muitas vezes leva à conclusão dentro da cabecinha lá da criança de que a mãe é frágil ou a mãe é ruim e precisa sofrer violência como consequência do comportamento frágil ou do comportamento ruim dela. Uhum. Né? Então, é muito importante também pensar nos reflexos de todos esses tipos de violência. Então, enfim, dentro dos tipos, eu acho que deu para dar uma pincelada aí um pouquinho em cada um dos tipos. Eu tenho mais uma. Se o pessoal tem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, né, Marina? Sim. A gente sabe que tem várias pessoas que, de algum modo, já sofreram algum tipo de violência. Nós acompanhamos, assim, bastante casos. Inclusive, nós fizemos 2 grupos falando sobre a violência doméstica aqui. E eu lembro muito bem de um comentário de uma pessoa que ela falou assim: é o jeito dele, a culpa é minha, né? Porque eu não consegui me adaptar à cultura italiana. O jeito dele é, no fundo, uma boa pessoa. Isso é muito complicado, né? Porque, acho que eu estava falando no início, você fica em dúvida. Será que sou eu? Né? Será que eu sou tão idiota assim? Não, eu que sou idiota, né? Então é muito difícil. Por isso que eu acho tão importante esses grupos. Isso que vocês estão fazendo hoje é muito importante. Isso tem uma relevância social muito grande, porque talvez alguém que esteja ouvindo isso hoje, né, possa compartilhar com uma amiga. Né, cria uma ligação aqui com outras mulheres que passaram pela mesma coisa e falem, porque é importante falar, é importante verbalizar. É importante falar e não ter vergonha, Não ter sabe? vergonha. Não ter vergonha de falar sobre isso. Exato. Gente, o meu marido me chamou de. Ele Uhum. disse que eu estava horrorosa. Ele disse isso e isso de mim. Ele disse que as meninas aqui, ó, de 15 anos estão. E eu tô derrubada. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. Porque quando a gente se sente forte, né? Quando a gente se sente apoiado, é mais fácil de tomar uma decisão, Sim. né? De seguir uma decisão. Né? Então, é muito importante, porque a violência, principalmente a psicológica, ela faz muito isso. Até a física, todas, né? Mas, assim, até a física também diz assim, não, mas foi só hoje, ele nunca tinha me batido em 10 anos de casamento. E aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta vez, mas ontem ele jogou um prato, ele tava com muita raiva. Eu causei a raiva dele. Gente, não pode. Vocês fizeram isso contra eles? Vocês também jogaram prato? Vocês também bateram nele com toda a raiva que eles fizeram para vocês? Uhum. Então, quando você começa a colocar, né, assim, na balança, isso pode ser uma forma de você tentar identificar isso daí. Raiva, todo mundo tem. Mas a diferença, né? Isso aí é uma frase que até meu avô costuma dizer, sabe? Minha filha, você sabe qual a diferença entre o homem e o animal? Né? É que o homem, Deus deu a razão. E o animal, não. Tem o instinto. Então, quando o homem age com instinto e não com a razão, porque quando ele bota o instinto na frente da razão, então ali a gente não, né, vai vir a violência, né? Então é difícil.
É muito complicado. E provavelmente eu penso, né, que essa pessoa, né, esse cara que não, ai, mas depois de não sei quantos anos de relação, né, me bateu, jogou, provavelmente ele já vinha praticando O né, uma outro violência tipo, psicológica, isso. E como você falou, é muito mais difícil, é mais sutil, é mais a mulher se questionar, é mais fácil a mulher se questionar, será que eu tô sendo louca, né? Será que eu tô exagerando? É, enfim, eu acho que é como você falou muito, assim, essa questão do uhum, psicológico, eu também acho que é o é, mais difícil de isso, identificar e é, de conseguir trabalhar também, né? pois Porque é. eu acho que a mulher vai se encolhendo, vai se isolando, vai É. se colocando numa concha ali e depois E não acredita mais nela mesma, né? Porque eu tô falando isso assim, mas assim, a violência psicológica talvez ela seja para mim a mais complicada porque eu já passei por ela, né? Então, eu já tive um ex que eu passei muito tempo com ele e ele dizia para mim assim: nem sua mãe quer você como advogada, Nossa! nem sua mãe quer você como advogada. E foram várias frases, né? Teve outra frase uma vez que eu queria fazer o mestrado, eu sempre gostei da parte acadêmica. E ele disse assim: primeiro passe, você não vai passar. Eu passei em primeiro lugar. E eu peguei o resultado e esfreguei assim, ó, sabe? Na cara dele. Mas é muito difícil, porque. E eu já era formada, já sabia, já tinha estudado sobre violência contra a mulher. E para mim era o jeito dele, boçal, de ser, era talvez, sei lá. Né? A gente sempre pergunta, será que ele não tá com ciúme? Porque eu tô. Será que não é alguma coisa? Sempre minimizando. E, na verdade, aquilo ali era violência psicológica, entre várias outras coisas. Quando ele me traía, ele falava assim: você tá vendo coisa onde não existe. Então, Uhum. estava colocando em xeque a minha capacidade de raciocinar e de criticar e de discernir sobre uma situação que estava ali acontecendo. E eu não conseguia. E ele falava com tanta veracidade, assim, que eu colocava em xeque a minha própria inteligência. Uhum. Então, é isso, entendeu? Acontece muito e a gente às vezes não percebe. Sim. É, eu acho que a questão da violência contra a mulher, principalmente em casamentos, né, que a gente sabe que entre italiano e brasileiro, enfim, acontece muito. O que nós, como grupo de apoio, podemos fazer? Porque, assim, é uma coisa que eu tenho tanto no meu coração, assim, sabe? Às vezes dá vontade de ir lá, né? Tirar ela dentro de casa e levar para algum lugar. E, claro, a gente não pode também chegar a gente tem que aconselhar com, com o consulado, falar com as associações, né? E agora a gente tem o teu contato também. Então, assim, orientar essa mulher, primeiramente, que falar. Isso. Criar essa rede, né, feminina de apoio, Assim. né, de apoio real, assim, que é muito importante. Nessa Uhum. troca, já que às vezes a gente não tem a família aqui, ter com quem falar, ter com quem conversar, ter com quem questionar. Mas isso que está acontecendo comigo, vocês acham que é loucura da minha cabeça? Vocês acham que, né? Ou até quando a coisa é mais evidente, dizer, gente, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer, É. né? Quando a coisa é mais, digamos assim, ela é mais fácil de ser identificada, né? Uhum. Então, é isso. E me corrija se eu estiver errada. Eu sei que uma vez os vizinhos não podiam denunciar, e agora eu acho que tem uma nova lei que pode, né? Olha, existe o seguinte, recentemente, né, pessoas que vivenciaram junto com a vítima a violência podem denunciar, Ah, certo? entendi. Mas essas pessoas elas têm que ter visto a violência acontecer, né? Então, por exemplo, se uma mãe Se eu presenciou. estar, não. Não, aí você pode ser testemunha, né? Pode ser testemunha, pode chegar, bater na porta e dizer, olha, eu escutei isso daqui, tá tudo bem? Você tá Uhum. precisando de alguma coisa, né? Porque aí, enfim, pode ser testemunha, mas a denúncia,
né? Ela tem que ser feita ou por quem sofreu efetivamente a agressão, a violência, seja ela de qual natureza for, ou por alguém muito próximo que tenha convivido, não, que conviveu e foi indiretamente afetado, né? Ok. Então, vamos supor que a pessoa lançou ofensas contra mais de uma pessoa ali naquele ambiente familiar, né? Às vezes mora sogro, sogra, às vezes tem casa aqui que mora muita gente junto, né? Então, se uma daquelas pessoas do mesmo estado de família, né, presenciou aquilo ali, viu aquilo ali, foi afetado por aquilo ali, essa pessoa também pode, né, fazer essa queixa, essa denúncia, ou, enfim, participar do procedimento. E é importante também que as testemunhas não tenham medo de testemunhar, né? Isso é uma coisa que até, eu acho que foi a Cris que comentou ali antes, que eu vi no... Gente, tem muito comentário, pessoal falando de relatos ali, que conhecem histórias, para ver como é um assunto importante, né? É um assunto bem delicado e como é importante trazer à tona isso, né? Hoje, a gente sempre aprende, né? Hoje, se falando ali dos tipos de violência, né, de tudo, a gente Uhum. sempre tem coisa nova para aprender. E é que nem um dos comentários ali também que eles falaram de como é importante trazer informação para essas, por exemplo, para as mulheres na Itália, né, para as brasileiras que chegam, porque hoje eu moro no Brasil, mas se eu saísse daqui e fosse para a Itália, eu não teria ideia nenhuma de como agir lá e me sentir também, né, vulnerável, desprotegida. Então, Sim, sim. É verdade. É verdade. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Sei, eu não consigo ver os comentários aqui. Mas uma pergunta aqui não, embaixo. Eu não é, consigo visualizar. não, aqui, pergunta não tenho. Eu tô vendo aqui muitos comentários, ó. Xenofobia é clara até na justiça. O pessoal falando de comentários, ó. Em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Uhum. Sim, com certeza. Preciso, importante é orientação, principalmente quando elas chegam aqui, ó. A Cris colocou que os italianos querem colocar com uma cultura que é diversa, que é o que, Eles né? impõem um pouco, eles impõem a cultura. Assim, existe essa questão da imposição cultural muito forte aqui. Uhum. Olha, que olha, e quando a mulher sofre violência desde a maternidade, sofreu o descaso dos advogados, já está no quarto. O filho sofre desde bebê, a justiça parece não existir. É, É, tem muito caso que é muito complicado, realmente. E o sistema às vezes não ajuda, mas não vamos desencorajar, porque a união faz a força e as coisas elas só mudam quando elas são movimentadas, exato. né? A gente precisa dessa união para justamente não desestimular. Porque se todo mundo ficar calada, se todo mundo, digamos assim, se ninguém falar nada, aí, gente, essas violências elas vão ser consolidadas no sistema, além do jurídico, no social. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a luta já foi grande até aqui, né? É um retrocesso se a gente deixar isso acontecer. Então tem que falar, tem que denunciar, tem que lutar com todas as armas e encontrar pessoas que tem gente sim disposta a ajudar, tem gente disposta a levar isso adiante, né? Mas não pode desestimular de jeito nenhum. Tem que conhecer, né? Conhecer é importante. Desestimular, não. Mas agora que a gente conhece a Marina, nós vamos trazer a Marina Eugênia aqui para Corneliano, para a gente fazer, né, um encontro. Vamos chamar essas associações. Acho que dá para organizar um encontro para falar sobre a temática, né, Marina? Sim, com certeza. E até eventualmente para falar de temáticas correlatas, Tá? né? Acho que o sequestro internacional de menores é importante trazer aqui, né? A questão do casamento, essa parte de, digamos assim, que da família, né? Que às vezes a mulher sofre violência aqui e depois como é que eu faço? Meu filho está aqui, como é que eu vou embora daqui? Como é que eu vou fugir daqui? Né? Então tem matérias que aí precisam ser conhecidas, esclarecidas e enfim, né? Porque Então, é complexo para quem tem filho nesse caso, né? Não é, não é fácil, porque a gente não pode sair com o filho nos braços assim do nada, porque aí a gente perde a razão. sim, exatamente. Então tem que ter muita clareza, tem que ter muita informação, tem que ter muita inteligência emocional para poder, né, vencer a guerra, no final das contas. Exatamente. Bom,
Marina, muito obrigada por compartilhar, por ter aceitado vir aqui. Assim, eu quero dizer que eu não te conhecia, eu sou tua fã, agora você Oh, fala. eu sou fã de vocês. Que trabalho maravilhoso. Ai, eu acho tão lindo, assim, eu acho, assim, a força da mulher, sabe? A luta por outras mulheres. Eu acho que quando a gente não tem apoio, assim, né, na justiça, na instituição, assim, é tão importante é, encontrar pessoas, sabe? Que nem você trabalha Empáticas, nesse né? estado, né? Você também já falou que já passou por isso. E a gente se fortalece. Eu acho que quando todo mundo dá as mãos Sim, e ouve o outro e não julga e dá uma palavra, né? Nem que seja só para ouvir ali. E eu acho um trabalho incrível, assim. Eu tô tua fã, então muito obrigada oh, mesmo por gente, ter aceitado. obrigada. E é um tema super delicado, mas é importante, né? Essencial para a nossa sociedade e no mundo todo, né? Isso acontece e principalmente né, falando no contexto brasileiro, fora do Brasil, né, da cultura diferente, da vulnerabilidade, também da xenofobia que a gente sabe que Sim, acontece. sim, tanto. Tô muito. Em várias formas diferentes Já aí. entender. E, É verdade. e obrigada também, né, a todo mundo que participou, todos os comentários, os relatos também, assim, tá, essa live, assim, para mim foi muito especial. É. E eu quero agradecer a Michelle, que ela está aqui colocando comentários, e pelo link também, viu, Michelle? Muito obrigada aí. Você está fazendo uma diferença no grupo. A Michelle é muito especial. Foi a É, Michelle que apresentou a Marina. foi, exatamente. Então, Obrigada, obrigada, Michelle. Michele. Obrigada. Pois tá, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição. Vocês têm aí meu Instagram, meu telefone, Se você que quiser precisarem. contatos, quiser deixar seus contatos e suas pessoais, profissionais, site, enfim, número Vou de telefone. deixar aqui então nos comentários. Será que eu consigo? Peraí, que eu sou meio. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se vai aqui o outro agora. O do escritório é esse daqui. E eu vou deixar meu telefone também. Ai, obrigada. Ótimo, ótimo. E se alguém quiser os contatos da Maria, né? Se vocês quiserem mais alguma informação, nós estamos à disposição no privado. Vocês têm meu número de telefone também. A gente tem os grupos, né? Isso. Ciranda da Mulher. Nós temos vários grupos aqui com as brasileiras. Assim, entre em contato, chame no privado, não tenham vergonha de falar. Tem que respeitar a nossa cultura, as pessoas têm que respeitar. É um dever delas, é um direito nosso que elas respeitem. Exatamente. Então, assim, Exatamente. prestem atenção nos sinais, nos pequenos sinais da família, né, do companheiro, dos filhos, enfim, fiquem atentas. É isso. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, Também. Tchau. Tchau, tchau. tchau.